Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Designando Arte. Eu sou o Marlon e o vídeo de hoje é um guia definitivo para você que trabalha com sublimação e tem dúvidas sobre CMYK e RGB. Afinal, qual eu devo usar para imprimir? CMYK ou RGB? Ou por que na minha impressão fulano me ensinou que é no RGB que fica melhor que CMYK? Entre outras dúvidas, eu vou responder nesse vídeo agora. Primeira coisa básica que vocês precisam entender: o uso desses dois sistemas. Por exemplo, o RGB funciona por luz, feito para telas. Para a tela do seu celular, monitor, tablet, notebook, etc. Quanto menos é trabalhado a emissão de luz, mais escuro fica. Maior a emissão na configuração do RGB, mais quantidade de cor-luz, podemos dizer assim. E quanto mais adicionado, mais próximo do branco vai ficando. No máximo, fica tudo branco. O RGB, então, são três cores, luzes, podemos dizer assim, o vermelho, o verde e o azul, que combinados gera outras cores, luzes, vamos dizer assim, para ficar fácil de você absorver. Agora eu te pergunto, a nossa impressora, ela emite luz no papel? Ela fabrica feixes luminosos? Você é burro, cara. A resposta é, claro, não. Você é burro. Ela trabalha por pigmentos de tinta. Absurda. Então, tecnicamente, o RGB não era para servir para impressão, correto? Mas a gente vai voltar nesse ponto depois de eu explicar sobre o CMYK agora. O CMYK, cada sigla já representa uma tinta da sua impressora. O C de ciano, que alguns chamam de azul, para simplificar. M de magenta, que é aquele tom próximo do rosa e vermelho. Y de yellow, que traduzindo do inglês é amarelo. E o K, vamos dizer que é do black, que traduzindo é preto. Eles pegaram a última letra, o K, para as pessoas não confundirem com o B de blue, que é azul também. Mas outros acreditam que o K vem da expressão key, que significa chave, que era um apelido do preto em algumas gráficas de jornais, que seria a cor-chave dos impressos. Esse sistema ele foi feito para impressão, e ele, ao contrário do RGB, que quanto mais você adiciona valor, mais ele fica claro, no CMYK ele funciona da forma inversa. Ele funciona por adição de cor. Então, quanto mais valor você adiciona na sua arte, em uma dessas siglas, mais cor vai sendo adicionada. E se misturando, outras cores vão sendo geradas. Vocês lembram na escola que o professor ensinava a fazer o verde através do amarelo e azul? É praticamente o mesmo princípio. Você vai adicionando os valores para as tintas irem se misturando e chegarem no valor final. Então, concluindo, esse sistema foi feito para as tintas da impressora. Aí fica a questão, então o certo seria trabalhar em CMYK. Bem, quando você está trabalhando com design gráfico e está trabalhando com seus impressos para a indústria gráfica, a minha resposta é 100% sim. Você vai trabalhar em CMYK e fotos que você estiver trabalhando, imagens, você vai tratar a imagem para ela se adequar ao CMYK. Quando a gente está falando de impressão doméstica para casa, que no caso seria quase 100% de quem trabalha com sublimação, existem outros fatores que você precisa observar e aprender para otimizar sua impressão. O porquê para algumas pessoas o RGB ele acaba funcionando melhor que o CMYK na hora de imprimir, e porquê para alguns absolutamente não. Vocês precisam entender nisso o seguinte: a impressora doméstica ela foi feita para o usuário doméstico. Ela foi feita para facilitar a vida de quem estava na internet, vendo fotos, para o pessoal do escritório ou estudantes. Um exemplo, vamos supor que você está fazendo um estudo de biologia. Sabe, um sapo, você precisa da imagem de um sapo, você vai falar sobre ele numa apresentação. E o tom daquele sapo precisa sair correto, porque ele é um sapo específico, de uma espécie rara. Então, o que está saindo na sua tela do computador doméstico
precisa sair igual na sua impressora, ou muito próximo disso, certo? Então, a indústria precisou padronizar e facilitar a vida nesse processo de imagens da internet para a impressora doméstica. E é aí que surgiram alguns filtros e configurações na sua impressora para melhorar as cores na utilização. Aquela configuração Adobe RGB de gama 2.1 ou 1.8, ela é um filtro que serve, além de otimizar cores, ela diretamente trabalha no preto, porque o que acontece? Quando você converte uma imagem RGB para impressão, que automaticamente está utilizando as cores CMYK, a imagem tende a ficar mais escura, porque os pigmentos da tinta não têm luz própria. Um outro ponto a observar é sobre a comunicação que existe entre a tinta e a sua impressora. A fabricante HP, ela tem a sua tinta HP, que tem a fórmula de acordo com o modelo da sua impressora. Essa comunicação que é feita por configurações no computador, através de um arquivo, a gente chama ele de perfil de cor. O perfil de cor, ele serve para as cores serem corretas na interação do RGB com o CMYK. Basicamente, para ficar claro para você, o perfil de cor que converte as cores RGB em CMYK da forma correta para a sua impressora interpretar as cores e imprimir no tom certo. É o jeito que eu encontrei de explicar isso, para não ficar muito técnico e muito difícil de você entender. Então, resumindo, quando você compra uma impressora HP ou uma impressora Epson ou Canon, seja lá qual marca seja, ela vem com a tinta da mesma fabricante, porque as duas foram feitas para se comunicarem de forma correta. A tinta vem com a fórmula correta da impressora, e quando você imprime no seu monitor, seja ele um Samsung ou LG, a tela ela também pode diferenciar a cor final. Por exemplo, uma tela Samsung que pode estar um pouco desregulada, ela pode puxar para o tom vermelho. Uma tela LG, ela pode hipoteticamente também puxar para um tom verde, ficar mais esverdeada a sua imagem. Então, no resultado final, pode dar uma pequena diferença de tom, porque existe também uma comunicação entre a sua impressora e a tela. Então, veja, já são 3 dispositivos, podemos dizer assim, se comunicando. Você tem a tinta com a impressora com a tela. E um outro ponto a observar seria a imagem final ou a imagem através do editor através do editor do programa que você está usando. Então, o perfil final seria a comunicação de todo esse sistema, que seria a arte, o editor que você está trabalhando, que seria a tela que você está usando, o editor que você está trabalhando, a impressora que você está utilizando e a tinta que está sendo utilizada na impressora. Então, para todo esse sistema funcionar da maneira correta, você precisa configurar da maneira correta. Concluindo esse trecho, se você utiliza a tinta original e você só imprime em casa no papel sulfite ou arquivos de papelaria, basta ou você utilizar sempre tinta original e ter o seu monitor calibrado. Você pode calibrar com algum profissional, ou você não dispõe de investimento no momento para isso. Existem vídeos ensinando a como você calibrar seu monitor através do próprio Windows, que tem um programinha nativo que vai te ajudar a calibrar as cores do seu monitor. Eu vou deixar alguns links na descrição. Se você utiliza tinta sublimática, recomendo você ver se existe pela fabricante da tinta perfil de cor adequado para essa tinta que você está utilizando. E essa parte do assunto, que já é extenso, mas é muito interessante falar, é a que dá mais problema. Porque quando você não tem um perfil adequado para sua tinta, acontece as aberrações cromáticas, que são quando cores específicas elas saem do tom de uma forma muito perceptível. Por exemplo, quando você imprime
na sua impressora sublimática, no transfer, e depois transfere para a camiseta, e aquele preto que deveria sair um super preto, ele fica com tom marrom muito proeminente ou avermelhado, ou ele acaba ficando muito azulado. Isso se deve pelo fato da comunicação da tinta e da impressora estar totalmente desregulada. Então é muito importante que a tinta que você esteja utilizando, ela esteja com um arquivo de perfil correto na impressora. Alguns fabricantes já fornecem esse perfil. Um deles que eu conheço é a Sulink. Além disso, a Sulink, ela tem profissionais capacitados que calibram o seu monitor com a sua tinta da impressora, além deles serem técnicos de manutenção da impressora. Então, se você é aqui do Sul, a Sulink pode ser uma grande aliada no seu dia a dia. Eu vou deixar alguns outros vídeos ensinando como você substitui o perfil de cor da sua impressora, que seria o arquivo que vai fazer a interação na configuração da sua impressora. Então, para concluir, se você já tem tudo calibrado, agora vem a resposta. Eu devo utilizar CMYK ou RGB para fazer minhas artes na sublimação? A resposta é: se você utiliza perfil de cor genérico, ou seja, você está com seu monitor calibrado por conta própria, a tinta você já tem o perfil de cores, mas ela não está regulada com o monitor por algum profissional e eles não te deram instruções de como configurar sua impressora, eu recomendo você fazer o seguinte: o seu editor de imagem, ele precisa trabalhar com CMYK. Então, se você trabalha com Inkscape, por exemplo, esse editor ele trabalha exclusivamente em RGB. E provavelmente você vai ter problemas com algumas cores, como o azul gelo, vamos dizer assim, um nome, foi o nome que veio na cabeça, ou um rosa, um violeta, que ele é bem neon. Essas duas cores são super neons. E tem um verde também específico, que ele também é extremamente luminoso. Essas cores ultraluminosas também tem um vermelho, também tem o vermelho puro do RGB, o azul marinho puro, e esse verde que eu falei também, ele é puro no RGB, que são as configurações 255 de cada. Na hora que você imprimir, vai dar muito ruim, principalmente se você estiver trabalhando com cores chapadas, porque o que acontece? Essas cores luminosas, dificilmente a sua impressora vai conseguir converter no tom correto. Mesmo até que você esteja com perfil de cor configurado por um técnico e tudo esteja calibrado, ainda vai existir uma margem de erro por causa da diferença que há entre esses sistemas. Eu vou deixar um gráfico na tela aí para mostrar que o CMYK ele não atinge certos tons pela questão de luminosidade. E a melhor maneira de você editar no seu programa, seja em qualquer configuração de impressão, é trabalhar a sua arte em CMYK, principalmente se você está trabalhando com cores chapadas. Sobre o Inkscape, não fique triste e nem abandone o programa. Você pode desenvolver sua arte pelo Inkscape e depois que você finalizá-la, você pode utilizar outro programa para filtrar melhor as cores que você utilizou. O programa que eu utilizo para isso é o SK1. Caso você utilize CorelDRAW ou Photoshop, no Corel ele já vem de forma nativa as ferramentas em CMYK. Se você substituiu a paleta de cores para RGB, volte para a paleta normal CMYK. As imagens que você baixa da internet, você pode trabalhar com elas normalmente sem filtrar para CMYK. Eu falo especificamente de artes que utilizam ou fotografias ou artes como pinturas digitais que trabalham com vários tons.
Se a arte que você está trabalhando, elas são cores chapadas que você baixou da internet, e essas cores correspondem com aquelas cores neons, aí você também vai ter problema, e é melhor você tratar essa imagem para CMYK com algum programa específico. Existe o Photoshop, mas como aqui no canal a gente trabalha só com programas gratuitos para ajudar aqueles que trabalham com sublimação ou estão começando e não dispõem de orçamento para investir em mensalidade da Adobe ou do Corel, que pode exceder R$3.000 por ano. No caso do Corel, você tem que pagar pelo programa R$3.000 para utilizar a licença. A gente dispõe aqui de programas gratuitos para você trabalhar sem estar sendo fora da lei. Um programa que pode converter a imagem em CMYK, além de você fazer tratamento de claridade, é o Krita. O SK1 ele também tem um filtro nas ferramentas para converter uma imagem em CMYK, mas dependendo do resultado pode ficar muito claro. Então, para não ficar muito confuso esse emaranhado de informações para vocês, resumindo, você vai trabalhar com algum editor em CMYK, as cores, tintas em CMYK, as imagens que você baixar, você pode trabalhar em RGB, mas eu recomendo, caso você saiba tratar bem imagens, você tratá-las já em CMYK para facilitar o processo. E na hora de imprimir, que é o ponto-chave desse vídeo e é a conclusão final, vai depender muito da tinta do seu fabricante. Caso você queira fazer perfil de cores com eles, vão te passar todo o procedimento, as instruções de como você deve imprimir e vão configurar o seu sistema, a sua tela, a sua impressora, a sua tinta vai estar instalada, tudo certinho. Eles vão te passar o procedimento de como imprimir e você vai seguir o processo. Por exemplo, eles vão falar, se eles falarem, né? Vamos hipoteticamente, aqui não vai ter conversão de filtro nenhum. Vamos supor que eles estão fazendo isso no momento. Não tem conversão de filtros, ou seja, não tem Adobe RGB na hora de imprimir. Então a impressora, o que você fez na tela, você fez lá em CMYK, ela vai jogar sem nenhuma conversão. Então você vai trabalhar tudo em CMYK. Caso hipoteticamente eles passem, você tem que usar algum filtro RGB ou, né, na configuração da impressora, Adobe RGB, Gama 2.1, ou tem algum filtro específico de RGB nessa configuração da impressora, você pode fazer para dar certo o seguinte: a imagem você pode trabalhar com RGB ou trata, né, tudo em CMYK, tudo bonitinho em CMYK. E na hora de você exportar o arquivo, você exporta ou em PNG, que o PNG ele já é uma imagem de internet, só que sem perder a qualidade, ou você pode exportar em PDF, sem ser aquele PDF para gráfica, que é o X1A, se não me engano. Aquele PDF normal, que geralmente é para web, que já vem na configuração automática do seu editor. E o que acontece? Se você já está trabalhando em CMYK, o PNG ele vai converter o CMYK para RGB novamente, para a imagem da internet. Só que quando você imprimir na sua impressora e ele usar esses filtros, a influência dessa conversão vai ser ínfima, vai ser muito pouca. Então ele vai interpretar a conversão de cor novamente de maneira muito próxima do correto, que vai ser uma diferença que você não vai sentir no olho, vamos dizer assim. O que acontece? Você usou lá um verde, por exemplo, na sua arte, um CMYK, usou lá, vamos supor, 100% de ciano e 60% de verde, e daí você converteu esse tom para RGB no PNG que eu estou explicando. Quando ele devolver para a impressora, para ele voltar a ser CMYK,
talvez ela jogue, na interpretação, jogue um pouquinho lá de um de azul, um de amarelo ou 2 de amarelo na tinta, mas na impressão aí você não vai sentir isso, vai ficar muito próximo do que você está vendo da tela. É muito diferente do que você trabalhar tipo aqueles tons neons no RGB e depois converter, porque daí a interpretação na conversão ali vai ser muito difícil da impressora calcular as cores corretas que seriam, e daí você acaba tendo problema na hora de conversão ali. A tinta, ela se perde, a conversão se perde na hora de formular a quantidade de tinta. Então, basicamente, só para finalizar, é isso. Se você está trabalhando por conta, não tem perfil de nenhuma fabricante específico para você seguir as instruções, você pode trabalhar com Adobe RGB 1.8, trabalhar tudo em CMYK, pode também trabalhar com a sua imagem em RGB, mas daí você usa esse processo de salvar em PNG e imprimir em Adobe RGB 1.8 para você ter pouca diferença na sua tonalidade. Mas claro, tente calibrar por conta, pelo menos, do seu monitor para estar tudo certinho. Um outro processo que você pode estar fazendo aí para chegar próximo dos 100% do que você quer, e eu sei que a Sulink também faz esses testes, é o teste de cores através de paleta de cores. Tem alguns arquivos no fórum da Sulink que eles fornecem, eu vou deixar os links aqui para você poder baixar, que você pode utilizar eles de gabarito na sua casa. Por exemplo, você quer ter um padrão de azul, um padrão de verde para os seus clientes, você pode ver nessa paleta as cores que foi usada e a configuração. Cada quadradinho de cor tem lá a sua configuração, tipo amarelo queimado, um amarelo queimado. Vai estar lá 100% de amarelo, 20% de preto e 3% de magenta. Só um exemplo, né? Aí você vai usar essa configuração para gerar na sua tela, sempre quando você for fazer para aquele cliente a arte, né? Para você ter um padrão de cor. E com a paleta você se acha ali, fica mais fácil de você sempre imprimir suas artes de maneira otimizada, sem estar dando um tiro no escuro ali, né? Você já tem a paleta pronta, é só olhar ali no catálogo, no gabarito, e escolher as cores que você quer utilizar para aquela arte específica. Então essa é uma maneira bem mais próxima do 100% de fazer. E é claro, né, se você for fazer um gabarito desses na sua casa, o que você vai fazer? Vai baixar esse arquivo, vai abrir ele para fazer a impressão e vai imprimir nas configurações que você for usar. Por exemplo, Adobe RGB 2.1 usa tudo nas configurações padrões, que daí quando você imprimir você vai ter o mesmo padrão e vai sair certo. Beleza? Então, concluindo, você vai poder utilizar aí a arte tudo feita em CMYK, imagens pode usar em RGB. Quando você for imprimir, você converte novamente em RGB, né? Utilizando aí na hora de salvar em PNG ou em PDF, e aí você imprime o Adobe RGB para ter uma conversão mínima aí nas tintas. Caso você já tenha tudo otimizado, calibrado e queira trabalhar 100% CMYK, que eu acho que é o correto, né? Na verdade é o correto, né? É o que as indústrias gráficas fazem e é a maneira mais otimizada de você trabalhar.
Você vai trabalhar aí na sua impressora, vai fazer a arte toda em CMYK, vai tratar a sua imagem para ela ficar adequada para o CMYK. E na hora de imprimir, você vai imprimir sem filtro RGB, né? Vai deixar a impressora só utilizar o perfil de cor da sua tinta sem usar algum filtro ali para tratar a imagem. Porque você vai estar já vai ter tratado a sua imagem no próprio editor. Não vai ter aquela conversão que é utilizado nas imagens domésticas, né, que é da internet, essas coisas assim. Alguma coisa, caso você seja algum profissional de gráfica, alguma coisa assim, tem algum ponto para colocar, deixe nos comentários. Eu vou deixar algumas referências, vou deixar outros links, caso você queira estudar mais sobre RGB, sobre CMYK, sobre o que eu falei aqui. Vou deixar na descrição mais coisas, mais referências. Esse vídeo que eu fiz, eu não fiz um vídeo na louca, tentando colocar coisa na cabeça de vocês. Esse vídeo eu fiz baseado na experiência que eu tive na empresa que eu trabalhei de sublimação por alguns anos. Uma ótima empresa e a bagagem de design que eu tenho. Então eu aprendi algumas coisas que nesse vídeo eu tentei adequar da melhor maneira possível para te ajudar aí no produto final. Então, qualquer dúvida, alguma coisa que eu falei que não bateu, que pode estar errada, deixe nos comentários para a gente melhorar ainda mais o conteúdo do canal. Um abraço e até mais.